Oi, gente. Hoje vocês vão entender como é que a sua prosperidade muda o mundo para melhor. Eu sou Ana Betsa e hoje nós vamos falar sobre felicidade material. Muito bom. Vamos começar falando sobre frases, coisas que nos dizem acerca do dinheiro e para entender a necessidade de trabalhar essas crenças, que na verdade são limitantes em muitos sentidos, fazendo com que a gente pare muitas vezes de tentar melhorar a nossa prosperidade. Você já ouviu falar que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Jesus, quando disse isso, não estava falando que era errado ser rico, não. De maneira nenhuma. Ele só falou que o mundo vai trazer mais paixões se você tiver essas facilidades. Mas há 2000 anos atrás, isso era bem diferente de hoje. A humanidade já evoluiu bastante em 2000 anos. É comum as pessoas dizerem: eu nem jogo porque eu tenho medo, se eu ganhar isso pode estragar minha vida, isso vai estragar a vida dos meus filhos. Muita coisa negativa é dito em torno da nossa relação com o dinheiro. Felicidade e dinheiro, tá ligado? Claro que existem muitas coisas que para as quais o dinheiro não faria diferença. Se você tiver um problema de saúde que a medicina não pode fazer nada, se você sofrer muito de alguma forma que o dinheiro não possa comprar a solução, então aí você vai entender que a felicidade não depende do dinheiro. Isso é verdade. Mas com ele é muito mais fácil. Muito mais fácil. O que é posse material? A posse material é você ter tudo aquilo que você considera necessário. Não importa se você considerar que é necessário para você viajar pelo mundo. É aquilo que você considera necessário. Mas isso é muito particular, isso é muito pessoal. Eu já comentei em um dos nossos vídeos sobre um francês que mora no Tibete com o Dalai Lama e que é considerado o homem mais feliz do mundo e ele não tem posse materiais nenhuma. Nem todo mundo precisa de muito para viver, mas algumas pessoas desejam esse muito e não tem nada errado, tá tudo certo, tá tudo certo. Quando nós entendemos a posse material como aquilo que nós temos necessidade, dá pra gente entender também que quanto menor a nossa necessidade, mais rico nós somos. Concorda? Se eu não preciso de muito, é muito fácil eu atingir tudo aquilo que eu quero. Mas e as pessoas que desejam mais, que querem mais, ou algumas que nem sonharam com tanto, mas que de repente se veem milionárias? Quando essas pessoas adquirem grandes fortunas de uma maneira rápida, num período muito curto, às vezes existe um deslumbramento, porque nesse caso falta maturidade emocional. Mas na grande maioria das vezes, isso acontece de uma forma que traz o bem. Você já deve ter ouvido falar de alguns atores famosos, jogadores de futebol, de pessoas que se tornaram muito ricas, cantores famosos, que ajudam em obras assistenciais ou que têm as suas próprias instituições de auxílio.
É comum que isso aconteça. E você vai entender por quê. Quando você deixa de pensar que o dinheiro é ruim e você passa a entender o dinheiro, a prosperidade, como alguma coisa que pertença ao planeta, alguma coisa que é parte do universo, porque não é nosso. Concorda que nós não levamos quando morremos? Então só é nosso, só nos pertence aquilo que a gente pode levar depois da morte. Se eu não posso levar, então não é meu. E se não é meu, é de alguém, é do mundo, é do planeta, é do universo. As riquezas, seja ela qual for, e os bens que eu posso adquirir com esse dinheiro, vão ficar aqui depois da minha morte. O que faz mais sentido é que eu entenda que tudo que está aí está a meu uso. Eu posso fazer uso de tudo isso. Eu posso usar esse dinheiro adquirindo coisas que vão trazer alegrias para mim, que vão trazer facilidades para mim, para minha família. Posso contratar serviços. Mas você percebe que o dinheiro girando, movimentando a economia, gera emprego. Se eu compro roupas, é porque alguém confeccionou essas roupas e ela foi para uma loja onde alguém vendeu. Mas antes dela ser confeccionada, ela foi fibra, ela foi tecido, ela sofreu um processo de tingimento, ela foi estampada. Muita gente trabalhou, seja no que for. O pão que chega na nossa casa quentinho toda manhã, ele é fruto do trabalho de muita gente. E quando eu pago pelo produto final, eu estou pagando o salário de todas essas pessoas. De alguma forma, isso vai fazer com que a economia continue girando. Quanto mais eu compro, mais vai ser produzido, mais eu posso comprar. A prosperidade e o dinheiro é uma bênção. Ele é uma ferramenta que Deus permitiu ao homem criar para que trouxesse benefícios para um grande número de pessoas. O dinheiro é bom ou o dinheiro é mau? A caneta é boa ou a caneta é má? E a enxada é boa ou é má? Você entende que alguma coisa inanimada é boa ou é má, dependendo da mão que a segura? É fácil entender isso? É fácil, não é? Uma caneta pode trazer bênçãos, ensinando outras pessoas a ler, a escrever e a ensinando profissões. Mas ela pode assinar um tratado de guerra, onde muita gente vai morrer. Ela pode assinar uma condenação, às vezes até injusta, porque alguém foi muito esperto e convenceu o juiz. A enxada que lavra a terra, que produz, que ajuda na produção do fruto a partir da semente, é uma ferramenta maravilhosa, mas ela pode ser usada para matar. O dinheiro é uma ferramenta abençoada, como qualquer outra. E a mão que o manipula vai fazer dele bom ou não. Maslow, um russo, criou uma pirâmide. Eu vou mostrar a pirâmide para vocês. Na pirâmide de Maslow, ele faz uma classificação da base e vai subindo. E ele coloca na base da pirâmide o maior número de pessoas que buscam através do dinheiro, que buscam através das posses materiais, satisfazer as suas necessidades básicas. Então veja bem, para esse estudioso,
na base da pirâmide estão todas aquelas pessoas que trabalham para morar e comer. E se agasalhar? Comida e abrigo. Essa é a base da pirâmide. Você conhece alguém que trabalha de segunda a sexta, fica feliz na sexta-feira, que a semana acabou, descansa no final de semana e recomeça na segunda-feira. E a cada dia de trabalho é aquela rotina de levantar cedo, sai de casa, vai para o trabalho, enfrenta 8 horas de trabalho, sai desse trabalho, volta para casa, come, assiste novela, assiste o jornal, deita, dorme para repetir no dia seguinte. Todo dia, toda semana, do mesmo jeito. Essas pessoas, na base da pirâmide, vão passar, se não saírem dela, a vida toda lutando pela sobrevivência. Abrigo, alimento, abrigo, alimento. Como éramos lá na pré-história. E conforme essa pirâmide vai subindo, conforme vamos escalando os degraus dessa pirâmide, vamos encontrando outras situações, onde a pessoa que não precisa mais se preocupar com alimentação e com abrigo, começa a se preocupar com outras coisas. Ela começa a se preocupar com segurança. Então é necessário que ela tenha segurança para que ela durma bem, para que ela se alimente tranquilamente, não tenha gastrite porque está sempre nervosa. Ela já não precisa mais se preocupar com boleto para pagar. Ela tem o suficiente, ela sabe que não tem necessidade de se preocupar com isso. A casa já é confortável, a alimentação está garantida, a mesa é sempre farta, tá tudo bem. Agora ela se preocupa com segurança, já é um outro nível da pirâmide. São as pessoas que já não têm a preocupação básica, mas querem saber se esse bairro é mais seguro, se meu filho pode ir para a escola e voltar em segurança, se eu posso viajar sem correr riscos de qualquer forma, seja de um assalto ou de viajar por uma estrada muito perigosa. Então existe essa busca pela segurança. Olha só que incrível. Depois dessa busca pela segurança, já num outro nível, a pessoa começa a se preocupar com os afetos mais próximos, com a família, com os amigos, com um relacionamento saudável, seguro. Ela já não tem mais a preocupação da base da pirâmide, nem com a segurança, que ela já resolveu os problemas de segurança. Agora ela começa a se preocupar com as pessoas em volta. Olha que incrível, olha que incrível. Ela começa a se preocupar com os irmãos, com os pais que já são idosos, quer saber se eles moram bem, se eles estão seguros. Ela ajuda todos aqueles próximos dela, né? Ajuda o irmão a conseguir um emprego melhor, o irmão menor, ela paga a faculdade para ele, facilita a vida dessas pessoas de uma maneira muito positiva, porque, segundo Maslow, todas as pessoas passam por esses níveis dessa pirâmide. E ela, estando já nesse terceiro nível, tem essa preocupação com aqueles que a cercam. E ela começa a se preocupar também com a sua comunidade, do pequeno para o grande, do micro para o macro. Ela começa a se preocupar com a sua vizinhança. Todo mundo aqui está seguro? Esse bairro é seguro? Se ele é seguro, então, que maravilha! Eu posso me relacionar com essas pessoas. Elas são pessoas que, assim como eu, buscaram um bairro seguro. E começa essa relação entre pessoas que moram próximo, que trocam informações, que se convidam, que se visitam, estabelecem laços de amizade. Dá pra gente imaginar como foi isso lá no princípio dos tempos.
lá na Idade Média e hoje em dia. Esse evoluir do ser humano enquanto vivente aqui na Terra, desde a situação de ter que lutar pelas necessidades básicas, adquirir, conquistar essas necessidades, depois buscar a segurança, conquistar a segurança. Então ele começa a se preocupar com as pessoas no seu entorno, com os próximos, né? Dentro de sua casa, nas comunidades próximas, na família, nos parentes. E se tiver condição, provavelmente vai ajudar. E passado esse nível, onde a pessoa se preocupa com quem está mais perto, ela começa a olhar para si e buscar agora a sua satisfação pessoal. De uma outra maneira, num outro patamar, ela começa a buscar essa satisfação na sua profissão, mas se tornando o melhor profissional que ela consegue. E sendo um profissional cada vez mais justo, digamos que seja um grande empresário, que vai fornecer, que vai gerar empregos, vai ser aquele patrão justo, que não vai tentar de maneira nenhuma burlar as leis para levar vantagem em cima do trabalho dos seus funcionários. Pelo contrário, vai valorizar cada um. A pessoa está se tornando melhor só porque ela não precisa mais ter a preocupação de lutar para conseguir pôr o feijão na mesa. Você vê como o dinheiro é abençoado? Você vê como as posses materiais são benéficas? Ou podem ser, na maioria das vezes são. Porque a maioria das pessoas é de bem. Existe violência, existe criminalidade, existe desonestidade, falta de ética, sim. Aonde houver gente, vai haver coisa de gente. São características que o ser humano ainda carrega. Mas nós, enquanto seres humanos, estamos evoluindo. E a evolução é moral também, porque estamos buscando essa evolução. Basta observar os templos religiosos, seja ele de qual for, seja da religião que for. Os templos estão sempre cheios. As pessoas buscam a espiritualidade, a religiosidade. Tem uma minoria que não busca, mas que acredita em Deus, que não frequenta nenhum templo, mas que acredita em Deus e que procura viver de acordo com aquilo que é bom e correto. Existem até pessoas que se dizem ateus, mas que levam uma vida regrada, uma vida de afazeres honestos, de atividades construtivas. A grande maioria das pessoas neste planeta são do bem. Acredite nisso. A grande maioria das pessoas neste planeta são do bem. Mas seguindo a pirâmide de Maslow, quando passa esse período onde ela já conquistou tantas coisas e agora acabou de conquistar esse prazer de ser bom e justo e de gerar emprego e de gerar pesquisas científicas e de trabalhar pela educação, ela quer mais. Agora o desejo dela é ajudar outras pessoas a conquistar aquilo que ela tem. Acredite, isso é real. Muitas pessoas fazem isso. Nós poderíamos citar muitos exemplos de cantores, duplas sertanejas, que têm uma ala inteirinha no Hospital de Amor de Barretos, que cuida de pessoas com câncer,
que doaram uma ala inteirinha para um hospital que cuida e que vão além, mantém esta ala funcionando. Quantos jogadores de futebol nós sabemos que criaram escolinhas de esporte, não só de futebol, em comunidades carentes, escolas de esporte que recebem as crianças no horário onde ela não está na escola, com uma refeição balanceada, planejada, e que ainda estimula a criança a permanecer na escola, porque para vir para essa escolinha de esporte, ela precisa apresentar o boletim com notas. Quantas pessoas famosas, mas que nós nem imaginamos, que doam equipamentos, que geram estudo, criando escolas especiais para crianças com dificuldades, ou que contribuem com entidades filantrópicas que já existem. Por que elas fazem isso? Elas não precisariam, mas isso é da natureza humana. Isso é um desejo maior do que nós, de que o outro também tenha, de que o outro receba. Muitos, quando conquistam essa segurança que Maslow previu, do abrigo, do alimento, da segurança da sua casa e dos seus, sabendo que a família também está bem, todo mundo está encaminhado, irmãos estão bem, amigos estão bem, e que ele já se sente realizado profissionalmente. O desejo dele agora é mudar, é melhorar o mundo, é fazer desse planeta tão lindo que é a Terra, que é a nossa casa, é fazer dessa casa um lar para todo mundo. Quantas entidades estão presentes em países onde a pobreza impera, às vezes até a miséria. E essas entidades não ficam desprovidas de bens, porque sempre há aqueles que doam, que ajudam, porque desejam do fundo do coração que a dor diminua ou cesse, que o medo seja eliminado, que as pessoas não se sintam culpadas por estar numa situação de miséria, porque elas simplesmente não têm culpa. Algumas precisaram nascer nessa situação porque era a lição que eles precisavam para evoluir, mas elas não precisam permanecer nessa situação. Ninguém está predestinado a ser miserável, a ser pobre, a ser doente. Existem recursos que a inteligência humana, que é um dos dons nos dado por Deus, diminui, trabalha para combater. É maravilhoso olhar para as notícias do bem, porque nem sempre a televisão mostra. Chama mais atenção o sofrimento humano. Mas as pessoas olham para aquelas notícias ruins com compaixão. E se a notícia for de violência, com raiva. Gerando, às vezes, sentimento ruim. Mas as notícias boas são um pouquinho mais difíceis de serem acessadas, mas se pesquisarmos, vamos encontrar histórias incríveis. Histórias motivadoras, inspiradoras e todas emocionantes. Porque é da natureza do ser humano querer o bem do outro. Embora nós tenhamos conhecimento de que qualquer bicho ferido fica muito bravo e agressivo. Com o ser humano é assim também,
porque nem todos nós matamos o bicho dentro de nós, que é o puro instinto. Nem todos nós. Às vezes, uma pessoa calma e tranquila, quando sofre um pequeno acidente, um objeto que cai no pé, pode ficar muito furiosa e pode desejar quebrar tudo, porque não tem esse autocontrole ainda. Agora imagina numa situação macro, alguém que administra um país que tem esse poder nas mãos, se sente afrontado por uma outra nação. Ele não pensa duas vezes para provocar uma guerra. Mas se ele já tiver um mínimo de evolução moral, ele vai se sentar e vai resolver de maneira pacífica. Ainda existem pessoas que se descontrolam, mas elas são minoria. A gente tem que tomar cuidado para não colocar essas pessoas no poder, mas nem sempre está escrito na testa. A prosperidade, as fortunas, os bens materiais, a riqueza, a felicidade material é muito capaz de mudar o mundo para melhor. O planeta é abundante em riquezas, mas nós podemos pensar, se dividir todos os bens materiais, toda a fortuna do planeta pelo número de habitantes, seria insuficiente para todo mundo. É possível, seria insuficiente para todo mundo, mas o planeta ainda não deu a última palavra. Quem é que pode garantir a quantidade de riquezas que ainda está no fundo do mar ou no subsolo? Ninguém pode. Quem pode garantir que aquele país que é tão pobre, onde as pessoas passam por tanta dificuldade, não está sobre uma jazida, seja do que for, muito valiosa? O planeta não deu a última palavra. Nós precisamos trabalhar com o que nós temos nesse momento, mas nós precisamos ajudar o outro a entender que ele também pode. Se nós pisamos num espinho, nós podemos levantar o pé e tirar esse espinho. Se nós temos um problema de saúde, nós vamos ao médico ou nós procuramos outras terapias holísticas e nós vamos buscar a solução para esse problema, para esse mal. Se é um problema congênito, alguma coisa de nascença que não existe cura, para o qual não há remédio, então nós vamos viver da melhor forma possível com esse problema. É isso que as pessoas precisam entender, que nós nascemos para ser feliz. Todo mundo nasceu para ser feliz. E se todo mundo não está feliz, é porque alguma coisa está errada. Precisamos procurar o que é que está errado, precisamos buscar a solução para esse problema. Porque o dinheiro pode sim trazer felicidade. E a felicidade que uma pessoa sente transborda. E quando transborda, ela leva junto para outras pessoas. Os bens materiais, a riqueza, nas mãos certas, muda o mundo para melhor. E é isso que nós queremos. É esse o maior desejo do fundo dos nossos corações. Viver num mundo onde ninguém mais se machuque, onde ninguém mais machuque o outro, onde ninguém mais precise sofrer a falta daquilo que é básico, onde as pessoas aprendam e tenham como preocupação maior facilitar a vida do outro. Gratidão e que assim seja.